Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí, partida da 25ª rodada do Brasileirão da Série B de 2025, Havaí versus Goiás. Mas antes da gente começar a falar dessa partida, eu queria pedir para você deixar o seu like aí, likezão, logo no começo do vídeo, já deixa o like, se inscrever no canal, que é muito importante também, e queria pedir aí para você hypar o vídeo, essa nova função aí do YouTube. Você pode ir ali nos comentários, né, pelo seu celular, arrastar para o lado, hypar o vídeo, ajuda muito a gente. Então, faz essas três coisinhas aí, né? Confere se está inscrito, deixa o like, hype o vídeo, e que ajuda muito o nosso canal continuar crescendo aí e se estruturando, ficando cada vez melhor. Então, vamos lá, Felipe. 25ª rodada, Havaí Goiás, o Havaí pegando agora, né, o vice-líder, que o Goiás, com a vitória do Curitiba, caiu para a vice-liderança da Série B. Um jogo bem difícil para o Havaí, que tem que voltar a vencer nessa Série B, né? Claro, acho que é uma partida extremamente importante para o Havaí, né? A gente soube que agora, né, pelo capitão Brock, que os jogadores se fecharam, estão focados no acesso, não vai ter mais protesto de treinamento, não vai ter mais greve de silêncio. Talvez eu acho que o cavalo já passou encilhado, assim, o Havaí deveria ter tomado essa atitude, jogadores algumas rodadas atrás, aproveitado o jogo contra o Lanterna e contra o vice-lanterna, Amazonas e América Mineiro. Mas, claro que os jogadores estão no direito deles, né? Pela falta de pagamento do Havaí, né? O presidente Júlio é um péssimo administrador e deixou atrasar os salários. Mas, agora que eles estão focados, eles têm mais focados, né? Não dizendo que antes eles estavam entregando jogos ou qualquer coisa do tipo, mas agora esquecendo mais essas questões administrativas, de jogadores focando no futebol, que é assim que tem que ser. Eles têm totais condições de vencer o Goiás. Vai ser uma partida extremamente difícil. O Goiás é um time qualificadíssimo, né? A posição deles diz isso. Terceiro melhor visitante do campeonato. Mas dá para a gente ganhar, dá para o Havaí tentar esses 3 pontos e tentar voltar para o campeonato. Eu acho um pouco difícil, né? Tem 14 rodadas ainda restantes no campeonato e o Havaí tem que vencer 10, né? Tem que ter um aproveitamento de campeão. Impossível não é, né? Mas é muito difícil, pelo que o Havaí apresentou durante toda a Série B. Acho um pouco difícil acontecer, mas vamos para a ressacada, vamos torcer. Tem o Havaí Day, já tem eventos o dia todo, lançamento da camisa 4. Então vamos para a ressacada, vamos apoiar e tomara que o Havaí não surpreenda aí para quem está descrente com a vitória. É isso, o Havaí está na atual 12ª colocação da Série B, 33 pontos, 8 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, né? Então, aí o primeiro time do G4 é o Criciúma, que tem 39 pontos, até uma distância de 6 pontos, não é tão distante, só que o Havaí tem que pelo menos fazer 2 rodadas perfeitas, né? Ganhando, e os times ali que estão entre o Havaí e o Criciúma não venceram. Então, é realmente como o Felipe falou, tá um pouco difícil agora, né? Não que seja impossível, porque a gente sabe, né? Tem a máxima, o Havaí faz coisa, mas realmente complicou, ficou um pouco distante, né? Esse acesso aí, principalmente por essas 2 derrotas, né? Até porque a gente jogou contra times mais fracos e agora a gente tende a ter mais dificuldade jogando com times que estão em posições superiores na tabela. Mas a gente vai falar um pouco mais aí desse Havaí Goiás. Eu queria lembrar que para esse vídeo de pré-jogo, a gente tá aí junto com a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, que está sendo a patrocinadora desse vídeo. Lembrando, né, destacar aí que apostas são para maiores de 18 anos e a Bet Nacional é uma casa de aposta regulamentada para operar dentro do nosso país. Você pode criar a sua conta aqui por esse QR Code que está aqui embaixo. E vou aproveitar para passar nas cotações aqui, Felipe, que a gente tem o Havaí como favorito para a partida de hoje, né? O Havaí está pagando 2,21, o empate 3,10 e o Goiás 3,63. Então, a Bet Nacional está dando o Havaí como favorito para a partida. Lembrando, se você quiser fazer uma fezinha, pode fazer pelo QR Code que está na tela ou no primeiro
link fixado aí nos comentários. Vamos lá, então, falar da equipe do Avaí, que provável que tenha a volta do JP, né, Felipe? O cara que aí estava encantando os olhos da torcida, né? Teve uma lesão na panturrilha, tirou o siso, enfim, mas o que dão as notícias aí é que o JP voltaria para a partida de hoje, sendo titular do time, e o Jair mantendo aquele, né, esquema no 4-4-2 e com a volta do Marcos Vinícius. É isso aí mesmo, cara? Te agrada? Eu vou colocando o campinho na tela enquanto tu fala. Eu acho que o JP realmente faz sentido voltar, né? O Avaí, no jogo sem ele, não teve muito trabalho de meio campo. Fez falta, tá fazendo falta. É um jogador que teve oscilação desde que chegou ao Avaí, começou muito bem. Depois foi continuando titular e sendo substituído 5 vezes seguidas, né? No intervalo. Então não estava tão bem, mas voltou a ser titular, fez boas partidas. E eu acho que tem que ser titular, assim, né? Os jogadores de meio campo do Avaí, acho que tirando o Zé Ricardo, o resto ali não vem jogando muito bem, não vem performando legal. O próprio Marquinhos Gabriel teve uma queda, o João Vitor também. Então, e esse esquema com 3 atacantes não vem dando certo, né? Claro que o João Vitor abre, às vezes, mais à direita e às vezes faz um meia-direita, faz mais esse lado do campo. Às vezes o Marcos Vinícius sobe e faz essa lateral, né? Não é como se o Avaí jogasse num 4-4-2, sei lá, dos anos 90, né? Mas é uma alternativa mais interessante, pelo menos do que a gente viu dentro de campo. E a volta do Marcos Vinícius não considero uma boa notícia, porque assim, desde que o Marcos Vinícius começou a jogar no segundo turno da Série B do ano passado, ele vem jogando mal, assim, deixando muito a desejar. Ele fez um ótimo primeiro turno ano passado de Série B, mas o segundo turno já começou a ir mal, reserva no Catarinense, Série B muito de altos e baixos, mas muito mais de baixos, né? Teve um jogo bom contra o Operário aqui e tal, mas essa volta não me agrada muito. Não é como se o Railan tivesse voando, né? Tivesse feito uma grandíssima partida lá diante do perdão, do América, mas eu acho que é um jogador que pelo menos dá mais uma segurança defensiva, né? Ele é um pouco mais alto e tal, mas eu acredito que o Jair Ventura, por botar esse esquema com 4 jogadores, né? Fazendo uma suposição, ele precisa mais do Marcos Vinícius, porque ele pelo menos dá uma alternativa ofensiva maior, né? Uma opção maior no ataque, chega mais ao fundo, explora mais os flancos, é uma opção mais de ataque do Avaí. O Railan não dá tanto essa opção pelo fundo, então eu acho que é por isso, assim, teve o jogo contra o Atlético Paranaense aqui, que o Avaí perdeu 2-1, com aquele gol do meio campo, que o Railan não conseguia dar essa alternativa que o Marcos Vinícius dá. Claro que não é como se o Marcos Vinícius tivesse essa opção de forma incrível, mas pelo menos ele dá, né? Então, eu acho que é por isso que o Marcos Vinícius volta, e também porque o Railan não fez uma partida assim para, meu Deus, achamos o lateral direito e agora o Marcos Vinícius nunca mais vai entrar. Só pontuar ali sobre o JP, eu acredito que ele não deva conseguir jogar a partida toda, né? Então, provável que o Jamerson aí entre no meio do jogo. E, cara, Felipe, vem algumas prévias aqui do Taylor no lugar do Emerson Negueba. Eu, particularmente, não acredito, tá? Nessa substituição do Taylor saindo titular contra o Goiás. Tu acha que é uma alternativa interessante, ou tu também concorda aí comigo que não tem essa possibilidade aí do Jair sair com o telão de titular? Até porque eu acho que o Negueba caiu junto com o time todo, né? Não foi assim, pô, o Negueba destoou, o time vinha jogando bem pra caramba e o Negueba tava sendo o pior em campo. Eu acho que, cara, o time inteiro jogou mal e ele caiu junto com o time. Então, eu acredito que ele vai manter o Emerson Negueba ali como titular. Eu acredito que ele vai manter, até porque o Negueba traz mais uma coisa de composição defensiva, né? Ele marca mais,
O Taylor ainda é um jovem, tem muito mais qualidade técnica do que o Negueba, mas o Negueba acaba sendo essa opção de puxar contra-ataque, ele vai para cima também como o Taylor, claro que não tem tanta qualidade, ajuda na marcação. Realmente não vem bem nos últimos jogos, mas também é difícil falar quem que vem bem, né? No Avaí, eu acredito, assim, tentando olhar pela cabeça do Jair, que ele vai manter o Negueba, né? Porque o Taylor quase não teve chance como titular. Eu acredito que ele só teve um jogo como titular, que foi contra o Atlético, que ele não foi bem, assim como todo o time. No último jogo contra o América, o Taylor entrou e não foi bem, né? Contra o Amazonas, ele entrou e foi muito bem, fez o gol. Então, não sei, eu acho que ele não, que o Jair não vai botar o Taylor no titular, não. E nem tenho certeza se ele vai botar o Taylor no segundo tempo, né? Porque em alguns jogos o Taylor foi preterido é, por Guilherme Santos, por Léo Reis, né? Então, não tenho nem certeza se ele vai entrar. Isso aí, então, provável Avaí com César, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock, DG, Zé Ricardo, JP, João Vitor, Marquinhos, Gabriel, Emerson Negueba e Kleber. Então, esse é o provável Avaí para a partida aí contra o Goiás. Bom, voltar aqui, gente. E queria passar aqui no nosso querido histórico, né? Os famosos anais aí, entre Avaí e Goiás, os números dessa partida aí, que o Avaí sempre coloca no site ali, números levantados pelo Spiros. Então são 26 confrontos, 11 vitórias do Leão da Ilha, 4 empates e 11 vitórias do Goiás. Então tá empatado, religiosamente empatado, 11-11 aí, e 4 empates. A gente pode ver que é um confronto que tem poucos empates, né? Em 26 vezes só 4 empates. Então, torcer para o Avaí fazer essa vitória e passar à frente aí no número de confrontos diretos. E também, aqui queria falar do juiz da partida, que vai estar lá, vai ser o nosso querido Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, nome gigante aí, meu xará, mas ele já apitou um jogo, Felipe, do Avaí, que foi um empate contra o Grêmio Novo Horizontino, aquele 1-1, agora no segundo turno. Cara, não me lembro de nenhuma interferência aí da arbitragem nessa partida, né? Alguma objeção ao meu xará Fernando? Não, foi uma arbitragem tranquila, não me lembro dele picotar muito o jogo, de parar. Claro que é difícil a gente fazer uma projeção de arbitragem, porque tem árbitro que vai bem um jogo, depois vai horrível em outra, então só de não ser a Edna ou o Daronco, eu acho que tá bom. É isso aí. Então vamos falar aí da equipe do Goiás, como tu bem pontuou, né? Vice-líder, o terceiro melhor time em aproveitamento fora de casa aí, né? Se fosse jogos só fora de casa, ele seria o terceiro colocado. Então, passar o provável Goiás aí do Wagner Mancini, que tem o desfalque do William Lepo, que sofreu uma fratura na mão, vai ficar fora aí. Então, goleiro Tadeu, lateral direito Diego Caíto, a dupla de zaga Messias e Lucas Ribeiro. Na lateral esquerda, né, para o lugar do William Lepo, parece que o Wagner Mancini vai recuar o Moraes. Na meiuca, Gonzalo Freitas, Juninho e o Rafael Gava. E o trio de ataque, Wellington Rato, Pedrinho e no comando do ataque ali o artilheiro, 8 gols na Série B, Anselmo Ramon. Cara, para mim é um time bem forte aí para uma Série B, né? O time do Goiás, destaco o Anselmo Ramon, que na Série B ele vira sei lá, o Pelé, faz um monte de gols aí, né? Tava no CRB, foi pro Goiás, agora fazendo gols. E também destacar nesse ataque do Goiás o Wellington Rato, que para mim ele é um jogador de Série A jogando a Série B. Não sei quais são teus destaques aí, Felipe. O que pensa aí dessa equipe do Goiás, do técnico Wagner Mancini? Não, primeiro que eu acho o Wagner Mancini um bom técnico, assim, para time de Série B ou para time de Série A baixa, né? Time de Série B que briga de Série A que briga para não cair. Sobre essa questão do desfalque do William Lepo, né, que estava jogando de lateral esquerdo, mas originalmente é lateral direito. O Moraes, que vai jogar no lugar, de origem ele é um lateral esquerdo, né? Ele
estava jogando na segunda linha, foi adiantado, mais ou menos um Nathanael, né, que para trazer para um jogador que fazia essas duas coisas, assim, jogava na segunda linha, ou era lateral esquerdo. O Goiás contratou ele esse ano do Aparecidense. Ele fez 6 jogos só na Série D, mas ele é um jogador que foi punido naquele mesmo escândalo do Aleph Manga, né? Ele ficou ali de 23 até agora 25 sem jogar. Voltou a jogar, foi dispunido. Ele era jogador do Juventude na época, né? Que aconteceu isso. Aí foi para o Atlético Goianiense 23, saiu e ficou no Aparecidense, agora voltou a jogar e foi contratado pelo Goiás. Então é um lado que o Avaí pode explorar mais, não porque eu acho o Moraes mau jogador, e sim porque ele é um lateral mais ofensivo, não dá para jogar em cima. Eu acho a dupla de zaga do Goiás boa com o Lucas Ribeiro, né? Bom jogador promissor. Tem também o Messias, que acho um bom zagueiro para a Série B. Tem o Tite também, zagueiro que passou anos no Fortaleza como um zagueiro reserva. O Juninho também passou anos ali no América Mineiro, é bom jogador. O Gava, que jogou no Avaí, está performando legal lá. Como tu destacou, né? O Wellington Rato, excelente jogador para a Série B, até para a Série A, alguns times encaixava, times ali que brigam para não cair, times que não tem tanto investimento. No próprio São Paulo, que é um time que tem mais investimento, ele performou legal. O Anselmo Ramon para a Série B é um cara que faz bastante gol, é um bom centroavante. O próprio Pedrinho, que é um jogador da base do Goiás, é um jogador jovem, ainda 21 anos, promissor. Então é um time muito bom assim do Goiás, como eu falei, dá para explorar algumas deficiências ali, as laterais do campo do Goiás. Mas eles têm um bom goleiro, né? Então, se a bola passar, a gente sabe que tem um bom goleiro. O Tadeu é um excelente goleiro, tá há anos aí na equipe do Goiás e sabe bater pênalti, né? Também. Então, é um jogador que tem alguns gols já pelo Goiás, então tem isso também, né? Então, nessa temporada ele tem 7 gols e 2 assistências, que eu acho que ele tem o mesmo número de gols que os atacantes do Avaí, né? Eu acho que o Kleber e o Igor são os artilheiros com 7 gols e o Tadeu, sendo o goleiro, tem o mesmo número de gols. Então, até lamentável isso. Ô Felipe, olhando aqui a tabela, o Goiás com 44 pontos, tu acha que existe a possibilidade do Goiás vir jogar mais atrás, esperando o resultado? Porque o empate para o Goiás não seria um tão mau resultado, né? Pensando em acesso, não, em título sim, né? Teria que ganhar o jogo e passar o Coritiba novamente. Tu acredita num Goiás que vai esperar um pouco mais o jogo ou tu acha que eles vêm para cima e vão tentar decidir a partida e ganhar o jogo? Cara, eu acho que eles vão ficar um pouco mais atrás, até porque eles sabem que o Avaí tá no desespero, né? Por tudo que tá acontecendo fora de campo, também porque o Avaí precisa do resultado, porque quer tentar subir, então eu acho que eles vão esperar um pouquinho mais, sair no contra-ataque, mesmo se assim, eles seguram o primeiro tempo e vão fazer substituições. A gente olha o banco do Goiás com Benítez, com o Wellington, ponta, que é um cara que tem um contra um, vai para cima, tem o Arthur Kaique também, que é uma opção, tem o Wesley Garcia, que jogou no Paysandu, aquele que bota correria, aquele venezuelano. Então eles têm opção no banco, tem o Marcão também, volante, que pode ajudar mais na saída de bola, ajudar na construção do jogo do Goiás. Então, pô, não eu acho que o Goiás pode ter essa estratégia porque eles têm peça de reposição, né? Não é como o Avaí que a gente olha para o banco e é um Deus nos acuda. Então, eu acho que eles vão esperar mais no começo do jogo, acho que não vão vir todo atrás, não vão naquela retranca, mas eu acho que faz sentido eles esperarem um pouco, até para o próprio Avaí sentir um pouco de dificuldade de finalização, de fazer alguma jogada, ficar mais intranquilo, perder um pouco a concentração, achar que a todo momento tem que fazer um gol, tem que definir o jogo logo, e o Goiás com inteligência vai tentar explorar os contra-ataques com calma e tentar vencer a partida, porque eles são muito confortável, né, na competição, mas eu acho que eles vão vir todo recuado, assim, como sei lá, um time pequeno, né? Não, vão vir com inteligência. Isso aí. Então vamos aí passar para a parte dos palpites para essa partida, Avaí e Goiás. Cara, eu vou deixar o meu palpite aqui, ó, 1-0 para o Avaí, gol de pênalti do Eduardo Brock. Cravar aí, cara. E tu, Felipe, qual é o teu palpite aí para Avaí e Goiás?
É 1-0 também, mas gol de cabeça do Kleber. Pessoal, vamos deixar teu palpite aí e deixar o like também, importante. É isso aí, importante deixar o comentário aí, não só com o palpite, o que tu acha da escalação do Avaí, se tá aí no Avaí Day vendo o vídeo, comenta, tô aqui no Avaí Day, tô vendo o pré-jogo, enfim, o like, hypar o vídeo e lembrar, né, que depois da partida aí a gente vai fazer uma live de pós-jogo, então estarei aí nessa, então chega junto, deixa o like e valeu, até o jogo aí, que seja mais uma vitória do Avaí e valeu.